No ar, Rick Mais Notícias. 7h04. Olá, muito bom dia. Começa agora o Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Ponta Grossa, Jovem Pan Cascavel. Falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Vamos juntos até às 8h da manhã para passar a limpo os fatos do momento no Paraná e no Brasil, sempre com muita opinião no seu rádio. Jonatas Terribas, bom dia. Bom dia, Daniel. Boa terça-feira. Terça-feira, dia 10 de outubro, e você pode participar conosco mandando a sua mensagem para cá pelo WhatsApp. 41 98504 5092 98504 5092. Tem também o Facebook Rick Mais PR. Mark Souza, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Vamos falar de previsão do tempo. Rick Mais Notícias. Tempo. O dia começa com céu parcialmente nublado em Curitiba, como será a terça-feira dos paranaenses. Olha só, Daniel, nesta terça-feira, áreas de instabilidades que se desenvolveram no Paraguai, associadas a uma frente fria que se desloca pelo oceano, provocam chuvas com trovoadas, principalmente na metade sul aqui do estado. Na faixa leste, onde está Curitiba, a previsão é de chuvas mais fracas ao longo do dia. Vamos às temperaturas? Curitiba tem máxima de 24 graus hoje, agora 14 graus na capital dos paranaenses. Ponta Grossa, máxima de 26, agora 16 graus nos Campos Gerais. Cascavel tem máxima de 28, agora 17 graus no oeste do Paraná. E Foz do Iguaçu, máxima de 30 graus, agora 19 graus na Tríplice Fronteira. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera pelo modo visual para pousos e decolagens. Atenção, você que vai a Foz do Iguaçu, por lá o aeroporto opera por instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias de hoje começa falando sobre mais uma de Roberto Requião. O senador paranaense resolveu dar um nome ao projeto de lei dele, o que tenta limitar o trabalho das autoridades. É o projeto denominado Abuso de Autoridade. Ele quer dar um nomezinho ao projeto. Conta aí, Mark. Ele quer provocar, Denian. Ele vai dar o nome ao projeto de reitor Luiz Carlos Cancelier, que se matou depois de ter sido preso temporariamente em uma investigação da Polícia Federal. Requião é relator do projeto, que já passou pelo Senado e tramita na Câmara Federal. O texto define os crimes de abuso de autoridade cometidos por membros dos 3 poderes da República, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, das Forças Armadas e também de servidores públicos. O objetivo de Requião, que criticou aqueles que defenderam a prisão do reitor, é fazer uma homenagem póstuma à Cancelier. A morte do reitor provocou uma grande discussão entre entidades sobre a atuação da Polícia Federal no caso. A delegada que determinou a prisão, Érica Marena, fez parte da equipe original da Operação Lava Jato, ela que batizou a operação, inclusive. Cancelier tirou a própria vida em um shopping da capital catarinense e, mais tarde, um bilhete do reitor foi encontrado dizendo que no dia que foi preso, sua morte foi decretada. Ele foi detido e liberado no mesmo dia. Ele era acusado de pressionar a corregedoria da UFSC para abafar um esquema de corrupção em cursos de educação à distância oferecidos pela universidade. Olha, o senador Roberto Requião, ele perdeu mais uma oportunidade, de fazer um trabalho decente no Senado Federal e novamente envergonha todos nós paranaenses. Ao batizar com o nome do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que se matou durante um processo de investigação, ele faz aquilo que ele mesmo condena. Ele passa a abusar da sua autoridade de senador, dá um nome a um projeto de lei, o projeto de lei do abuso de autoridade, já pré-julgando a delegada da Polícia Federal, pré-julgando a juíza que foi quem
determinou a prisão do ex-reitor. Faça-me o favor, senador, dê-se o respeito. O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina estava sendo investigado por uma delegada que é séria. Quem acompanha o trabalho da Lava Jato sabe disso. E não há juiz nenhum que decrete a prisão sem um mínimo de conteúdo probatório. Esse caso, está todo mundo chorando o cadáver do reitor, que é uma morte de fato muito dolorosa, se atirou do shopping center em Florianópolis. Isso faz com que se isente de toda e qualquer eventual responsabilidade do reitor, no caso? É isso? Porque ele se matou, significa que a juíza e a delegada da Polícia Federal abusaram de sua autoridade? Sem que haja a conclusão das investigações? Não houve o desvio de dinheiro na Universidade Federal de Santa Catarina para os cursos à distância? Não houve pressão do reitor sobre a corregedoria? O que quer o senador Roberto Requião ao batizar o nome do projeto dele com o nome do reitor que se suicidou? Quer abusar da sua autoridade, de impor uma espada sobre o trabalho da Polícia Federal e do Judiciário. O bom é que caiu a máscara. O que Roberto Requião quer é impedir as autoridades de investigar o crime. Há uma denúncia de corrupção que atinge a Universidade Federal de Santa Catarina. O reitor foi preso e liberado no mesmo dia. Sofreu sanções de não poder frequentar a universidade, porque assim deve ser, há um processo de investigação em curso. Mas que barbaridade! Vocês não ouvirão da boca deste comentarista nem dizer que o reitor cometeu ilícito e nem que ele é o anjo imaculado que deve constar o seu nome num projeto de lei de abuso de autoridade. Mas quer saber? Do senador Requião eu espero justamente isso. Desrespeito com investigações, o que ele quer é travar o trabalho investigatório verdadeiro das autoridades. Quem deve teme. Isso aí eu aprendi com a minha avó, dona Almerinda, lá em Porto Alegre. Quando você não deve, amigão, a autoridade não te assusta. A autoridade é tua aliada. Quando você está com a sua vida limpa, você não se incomoda de ser investigado. Só teme a autoridade que investiga aquele que deve no cartório. É ou não é? Vamos adiante. 7h11. E aí, Mark, o que mais temos na política brasileira e paranaense? Olha só, Denia, o Álvaro Dias cobrou uma auditoria para saber para onde foram recursos, mais de 464 milhões de reais destinados ao lançamento de um foguete na base de Alcântara, no Maranhão, que nunca aconteceu. O projeto do foguete Ciclone 4 era um acordo entre Brasil e Ucrânia que foi cancelado. Vamos ouvir o que disse o senador. As obras não foram concluídas, o foguete não foi lançado. É evidente que, de antemão, nós temos que afirmar que não foi proveitoso esse investimento de 464 milhões. Se as obras não foram realizadas, se o foguete não foi lançado e se o governo hoje busca entendimentos com outros países, pressupondo que houve, portanto, a extinção daquele acordo bilateral com a Ucrânia, é óbvio constatar que esses recursos não foram bem aproveitados. Álvaro lamentou que as pessoas não possam ter informações a respeito do dinheiro público. O Brasil investiu quase R$500 bilhão para lançar um foguete. Vou repetir. O Brasil investiu quase R$500 bilhão para lançar um foguete. Só que o projeto do foguete, que era um acordo entre Brasil e Ucrânia, o projeto foi cancelado. O projeto foi cancelado. Não é que o foguete estava pronto e aí o foguete não alçou voo por algum problema técnico. Não. Nós investimos R$500 bilhão no
projeto do foguete. Não é no foguete. Dá para entender qual é que é, né, o negócio? Não tem foguete. Não tem foguete para voar. O tal do Ciclone 4, esse... Mark, cadê o Ciclone 3, o 2, o 1? Nunca ouvi falar. Que se tá o Ciclone 4, cadê os outros ciclones? O vento levou, será? Piadinha infame, né? Mas enfim. O dinheiro foi embora, pelo menos, né? O dinheiro decolou. É. Igual o metrô de Curitiba. O metrô de Curitiba. Não se cavou até hoje no metrô de Curitiba uma colher de sopa de terra para cavar o metrô. E já foi dinheiro também para projeto, para o ex-prefeito Gustavo Fruit participou de 3 lançamentos do metrô, junto com a ex-presidente Dilma. Né, era tudo lindo naquela época. Mais de 464 milhões de reais investidos num projeto de um foguete. Coisa linda. O Brasil, né? Ei, manda teu WhatsApp pra cá. Participa conosco, nos ajude a fazer o jornal. Que tal meio bilhão de reais? Só pra gente ter um grau de comparação. Saiu ontem um levantamento novo da Operação Lava Jato. De quanto que a investigação já conseguiu recuperar para os cofres da Petrobras. Se gastou $500 milhões no projeto de um foguete que nunca saiu, nunca andou meio milímetro o projeto. E olha o caso da Lava Jato. Diga, Marco. 4 bilhões de reais é o valor já recuperado pela Operação Lava Jato. A Força Tarefa aqui de Curitiba informou à Procuradoria-Geral da República, a nova procuradora Raquel Dodge, que o montante de 4 bilhões já foi restituído aos cofres públicos, ou seja, os 4 bi já estão nas contas da Petrobras. A operação também rendeu mais de 160 condenações contra 107 pessoas, entre políticos, funcionários públicos e empresários envolvidos nos esquemas de corrupção. Ao todo, as penas chegam a 1.634 anos e 7 meses de prisão. A equipe da Lava Jato de Curitiba foi recebida ontem pela procuradora em Brasília. O procurador Deltan Dallagnol apresentou o balanço dos 3 anos da operação, que também já realizou 150 acordos de delação premiada, 877 buscas e apreensões, 221 conduções coercitivas, 97 prisões temporárias e 6 em flagrante. Os dados são de março de 2014 até agosto deste ano. A Operação Lava Jato, que é o melhor quadro, o melhor retrato do Brasil que presta, recuperou 4 bilhões de reais de dinheiro desviado da Petrobras, recursos que já foram depositados de volta nas contas da empresa. 4 bilhões de reais. Só pra gente ter o grau de comparação. Pro foguete que o projeto não tá pronto, foi $500 milhões. É um escândalo. Faz muito bem o senador Álvaro Dias de trazer a discussão nacional desse tema do gasto do dinheiro do foguete. Eu sou um pouco mais retrógrado nesse ponto. Eu acho que o Brasil não tinha nem que investir dinheiro em foguete nenhum. Eu acho que nós temos problemas muito mais sérios a serem resolvidos na vida nacional do que lançar um foguete no espaço. Acho que o Brasil não tem que se meter de pato a ganso. É dinheiro demais para algo absolutamente desnecessário para a realidade brasileira. Eu sei que isso está errado, formalmente errado, de que nós, como Estado, temos de ser audaciosos também na ciência e na tecnologia, de que nós só cresceremos como Estado-nação se tivermos investimentos em inteligência e tecnologia de ponta. Eu sei disso. Mas o Brasil não tem maturidade para empreender um projeto desses, e a prova está aí, em que mais de 460 milhões de reais foram jogados no lixo de um projeto que não vai para frente. E enquanto isso, não tem remédio em posto de saúde, a educação pública é deplorável, há um problema de infraestrutura gigantesco, o problema gigantesco de infraestrutura no país. Nós tivemos uma melhoria em alguns aeroportos, mas muitos dos aeroportos brasileiros, qualquer chuvinha, uma neblina mais ou menos, já não levanta voo. Nós temos estradas ruins,
As estradas pedagiadas ainda têm uma qualidade melhor, mas muitas das rodovias que cobram pedágio sequer duplicadas são. Nós temos lançar foguete. A gente não consegue ir de Curitiba para São Paulo. A gente não vai da capital do Paraná, a maior cidade do sul do Brasil, para o centro econômico brasileiro, São Paulo, logo ali do lado, sem se estressar na rodovia. A gente não consegue duplicar um trecho por causa de um passarinho. E a gente está falando de erguer foguete. Cansa. Agora são 7h19. E os ouvintes, Marcos Souza? Estamos com um probleminha no WhatsApp aqui, né, tentando resolver. Vamos, enquanto isso, com os ouvintes do Facebook. A Jennifer Freitas diz que gosta muito do jornal porque fica mais fácil entender política. Ela... Não tem imagens no jornal? Hoje não sei, não tá aparecendo aqui, Miriam? Tá aparecendo imagens bonitinho na vida de todo mundo? Eu acho que só então acho que é o computador do Mark. É o seguinte, ó. Obrigado aí ao recado da ouvinte. O que mais? O Renan Vieira diz que essa do foguete é piada. Ele não tá nem acreditando na história. Na piadinha do Mark foi boa. O Daniel, não, foi ruim, na verdade. O Daniel Taipe diz que é um absurdo o que está acontecendo. O Agilson Flauzino diz como não responsabilizar e fazer devolver aos cofres públicos. É isso aí, Agilson. Tem que responder o responsável pela liberação do recurso, aquele que aplicou erradamente, eventualmente aplicou de forma errada o recurso público, também tem de responder. Não há justificativa para que se gaste $500 milhões e o projeto não seja sequer concluído. O projeto, não é a construção do foguete. O Adriano Moreira diz que esse é o nosso Brasil, que chega a dar nojo dos políticos. O Wagner Sabino dizendo aqui, para onde foi parar o dinheiro desse projeto? A Mônica Bochiski diz que o Brasil só perde dinheiro e quem paga a conta é o povo. O Christian Sobania critica aqui o senador Roberto Requião pelo projeto de lei, viu, Daniel? O projeto de lei é ruim e aí ele terminou por decretar um projeto de lei que é prejudicial aos interesses do país que presta. Ele ainda pôs o nome do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou muito solidário à família do reitor, é uma morte trágica, lastimável. O que eu não vejo condições é de que ninguém, muito menos o senador Roberto Requião, tenha condições tanto de inocentar de antemão o reitor, quanto de condená-lo. O que não dá é para se abafar o caso e não ir adiante. Toda a força a delegada Érica Marena para seguir o processo de investigação independentemente da morte do reitor. Se teve desvio de dinheiro público na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, que se cobre dos responsáveis. Quem também critica o senador Requião por essa iniciativa é o Vanâncio Laboti e o Marcos Votroba. E, Daniel, temos hoje presenças internacionais aqui entre os ouvintes do Facebook. Opa. A Cíntia Zablowski, ela tá lá em Minnesota, nos Estados Unidos. Ela estava na Polônia com esse sobrenome. Ela tá em Minnesota, nos Estados Unidos, sempre vendo e ouvindo o Rick Mais Notícias. E também tem a Beatriz Graça Victor. Ela está em Angola, ouvindo o Rick Mais Notícias. Ora, pois, um abraço para Beatriz, um abraço grande para Cíntia, que está em Minnesota, nos Estados Unidos. Esse jornal vai para o mundo pela rede mundial de computadores. Intervalo, voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias está de volta aqui na rede Jovem Pan Curitiba, em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira e para o mundo inteiro no rickmais.com.br e no facebook.com/rickmaispr. Falamos do noticiário que envolve o senador Roberto Requião, também do senador Álvaro Dias e tem uma notícia da senadora Gleice Hoffmann. E aí, Mark? A senadora e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores voltou a defender o ex-presidente Lula. Em uma postagem na sua página do Facebook, Gleice disse que, abre aspas, as pesquisas retratam a miséria eleitoral dos partidos identificados com o golpe do impeachment. Fecha aspas. E que, abre aspas de novo, é mais inteligente reconhecer a sabedoria do povo em vez de menosprezá-la como certos comentaristas e analistas. Fecha aspas. Você sentiu representado, Daniel? Me senti. Hot, deu uma indireta aí. Eu acho que foi pra você, Daniel. Até porque você sabe que ela não gosta muito do programa, né? Já disse a todo mundo aqui. Segundo a
senadora. Eu Lula me tem surpreenderia se ela gostasse do programa. Daí, né, mas o programa, mas ele não é pra senadora Gleice. O programa é legal, senadora, escuta a gente. Não, mas o programa não é feito pra ela mesmo. Mas todo dia a gente fala dela, ela entra no jornal todo dia. Não é pra ela, não é. Olha, É pro o ouvinte da Jovem Pan, tá noutra. Não tá na vibe da senadora Gleice, não. quem quiser pode ficar no Facebook dela também, né? Tem opção, ué. Tem, ué. A senadora diz que Lula tem crescido nas pesquisas e a candidatura do ex-presidente para 2018 é fato irreversível. Gleisi afirmou ainda que a Operação Lava Jato não revelou nada que envolva Lula sobre os desvios na Petrobras. Será que a senadora lê alguma coisa da Lava Jato, Denir? Não, mas gente, uma coisa é o discurso político. O Mark trouxe há pouco o levantamento da Lava Jato. São mais de 1000 anos de prisão, as penas somadas dos réus condenados na Operação Lava Jato. Centenas de réus. Buscas e apreensões, só pra gente ter uma ideia, 877. 221 conduções coercitivas. Só uma gerou descontentamento, a do ex-presidente Lula. Nós tivemos 4 bilhões de dinheiro recuperados, mais de 1.600 anos de penas aplicadas. É mais do que a história do Brasil todo, Denir, em pena de prisão. O Brasil tem 1.500 e poucos anos, nós temos 1.600 anos já de prisão na Lava Jato. Pois então, mas aí você precisa ter o discurso de que Lula é a alma mais honesta da humanidade. De Adão e Eva pra cá, ninguém é mais honesto do que Lula. Você aí no seu carro que está indo trabalhar honestamente, você que está indo para sua faculdade estudar, você que é pai, mãe, crianças aí do Rick Mais Notícias, vocês que fazem as suas coisas direitinho, pois todos vocês saibam, todos, eu inclusive, o Mark, a Miriam, o Terribas, todos nós somos menos honestos do que o Lula. O Lula, sim. Ele, sim, é honesto. O resto é o resto. E viva o Lula. Ela continua, né? Quer ouvir mais da Gleisi? Quero. Olha só, ela colocou também, abre aspas, hoje o ex-presidente representa a certeza que o Brasil pode retomar o rumo certo. Isto, muito bom. Com Lula, o Brasil no caminho certo. O caminho da honestidade, da moral, da ética, o caminho da política feita sem desvio de recursos, sem comprar partido aliado. É uma pena que Lula não poderá voltar ao poder e levar o Zé Dirceu, porque o Zé Dirceu levou 30 na orelha, 30 anos no Tribunal Regional Federal. Esse é o Brasil. É o Brasil do foguete. E o Brasil em que o Partido dos Trabalhadores trata um heptarréu, que é Luiz Inácio Lula da Silva, como a alma mais honesta da pátria do foguete que não existe. É isso aí. Tá resolvido. A fala da senadora Gleici, ela nos comunica exatamente aquilo que o Partido dos Trabalhadores pensa. 7h31, vamos para os ouvintes, Marcos Souza. Ouvintes na Jovem Pan. Olha só, tem aqui a participação da Gisela, ela que tá levando o filho Eduardo pra escola e mandou foto aqui, a selfie. O Eduardo com uma jaqueta laranja aí, no banco de trás, todo mundo ligado aqui no Rick Mais Notícias. Valeu, Eduardo, obrigado pela audiência. O que mais? Tem o ouvinte aqui que não mandou nome, final telefone 8359, dizendo assim, vai ter a CPI Ciclone ou seria a CPI Lunática? Não vai ter CPI de nada. Eles vão abafar e que assuntinho esse que o senador foi meter o dedo, hein? O senador Álvaro Dias olhou pro foguete. Por um problema que ninguém olha. O que mais? Tem gente provocando aqui. Boa. O Laudemir Hanson diz que duplicar estrada é difícil, mas mais difícil ainda é duplicar o título de campeão mundial do Grêmio. Mas o que... Hein? Mas não tem como duplicar o título do Grêmio. O título do Grêmio é um título mundial. E aí, se um dia a gente ganhar 2, a gente duplica.
Eu não vou estabelecer uma meta, Mark. Mas se a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Já ensinou Dilma Rousseff, Já. né? Bom, vamos lá, tem a foto aqui da ouvinte que não colocou o nome. Uma pequena coxa branca aqui com camisa do Coxa, tá indo pra escola Sebastião Paraná. A Mariana aqui, a Daiane, o Carlos, todo mundo no carro, colocaram o nome agora, desejam um lindo dia. Pessoal ligado aqui no Rick Mais Notícias. Também tem o ouvinte Victor aqui de Curitiba. Olha, se foi na gestão do ex-presidente Lula, tenha certeza que, na verdade, era rabo de foguete, não foguete. Vocês leram errado. O pior é que não lemos, viu? É foguete mesmo. Foi lá quase R$500 bilhão. Tem gente perguntando se é R$500 bilhão ou se é milhão. É meio bi, com B de bola, R$500 bilhão investidos no projeto, né, Daniel? Então, ontem, eu quero deixar um abraço grande a todos os ouvintes lá de Cascavel. Ontem estivemos lá, né, Terribas? Gostou lá do nosso café da manhã ou não? Ah, lá é muito legal. O Cascavel é sensacional, né? Muito bom. Tivemos um café da manhã com o mercado publicitário, com empresários, com mídias, com a classe política, enfim, foram ao nosso café da manhã, o café da manhã organizado pela Jovem Pan, e conversamos, ouvimos aí as demandas da região oeste do estado, foi muito bacana, mas me chamou a atenção na conversa lá em Cascavel que em determinado momento o Mark Souza apresentou um vídeo da primeira fase da Operação Lava Jato. O Mark foi repórter da TV Record da primeira fase da Lava Jato. Os entrevistados do Mark naquela reportagem foram os delegados Márcio Anselmo e o Igor Romário de Paula. E os delegados não tinham a mínima, né, Mark, do que viraria a Lava Jato lá no comecinho. Eles falam que, inclusive, o foco principal naquela época era traficante de droga. Eles deixam claro isso. Ah, pode ser que tenha dinheiro de político, diz o doutor Igor. Olha só o que virou dele. E aí aparece lá a reportagem, os chefes da quadrilha eram os doleiros. E aí, isso foi quando, Marco? Foi em março de 2014. Em março de 2014. 17 de março de 2014. 17 de março de 2014 começou a Lava Jato com a prisão de doleiros. Alberto Youssef, londrinense. Agora, em 10 de outubro de 2017, o chefe, o general, o comandante da corrupção, segundo o Ministério Público Federal, é um ex-presidente da República, em que uma senadora do Paraná resolve tratar como ídolo maior, como uma espécie de messias. Esse é o Brasil, que de 2014 para cá vem minimamente se tentando passar a limpo. O que mais, Mário? Olha só, a Alessandra diz que não sabe o que é pior, 1 bilhão para as campanhas políticas ou R$500 bilhão para o foguete. Parece que vivemos num país onde ninguém passa fome, diz a ouvinte. Verdade, 7h36. Falamos aqui de Lava Jato e a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, hein, Mário? O relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, defendeu o fim do foro privilegiado e atacou a seletividade da justiça. Fachin esteve no início desta semana em um fórum destinado a juízes federais em Porto Alegre. O ministro do Supremo também disse ser a favor da execução de penas depois de decisões de segunda instância e de prisões preventivas impostas a suspeitos de corrupção. Ou seja, o Fachin é contra o que o Requião quer fazer, viu? Já no início da palestra, o ministro disse que o sistema é injusto e desigual no tratamento com as pessoas abastadas e com aqueles que não têm dinheiro nem poder político. Fachin lembrou que está em tramitação no Congresso Nacional uma emenda que restringe o foro privilegiado de autoridades, ao dizer que, abre aspas, a extinção do foro privilegiado urge, fecha aspas. O ministro contrariou o pensamento de alguns colegas do Supremo e foi aplaudido pelos participantes do evento. Gostei muito da fala do ministro Edson Fachin. Ele faz o diagnóstico absolutamente correto. Nós temos duas justiças no Brasil. A justiça dos pobres e dos pretos, que é uma, e a justiça dos endinheirados, que é outra. A justiça dos empoderados é uma. A justiça dos descamisados é outra. E aí veja, quando nós temos uma justiça efetiva para punir o engravatado, quando nós temos uma justiça de verdade que põe na cadeia o corrupto da corrupção, o acusado da corrupção,
quando nós temos juízes como Sérgio Moro, aí a classe política se volta contra ele. O juiz Sérgio Moro é alvo de ataque por contar uma história de um judiciário diferente do judiciário que nós estamos acostumados. E não é culpa do juiz em si, é culpa toda de um sistema de impunidade que é construída pela lei, pela morosidade da apreciação judicial, pela força que o poderoso tem de escapar da sanção de natureza penal. O diagnóstico do ministro paranaense Edson Fachin é muito bem feito e eu parabenizo demais a lucidez do ministro Edson Fachin, que é favorável, inclusive, ao início do cumprimento da pena pós-decisão de segundo grau. Isso significa que se Lula for condenado em Porto Alegre, no que depender de Fachin, Lula vai para cadeia. O Zé Dirceu também. 7h38. Que mais, Mark? Quem também deu declaração foi o ministro Gilmar Mendes. Ele se envolveu em uma nova polêmica. Afirmou que o Supremo deve evitar decisões panfletárias e populistas que representam um grande risco para o sistema. Isso no que diz respeito ao julgamento de aplicação de medidas contra parlamentares. E o Gilmar Mendes agora resolveu virar advogado dos políticos. Do Aécio em especial, né? Gilmar Mendes foi alvo de protestos e manifestantes que são contrários à reforma política aprovada no Congresso. Os manifestantes chegaram a tirar tomates dos carros que levavam autoridades em um evento do Instituto de Direito Público, do qual Gilmar é sócio fundador em São Paulo. A aplicação de medidas cautelares contra parlamentares deve ser discutida pelo STF na próxima quarta-feira e pode afetar diretamente as restrições do senador Aécio Neves, do PSDB. Para o ministro, o afastamento de Aécio recai sobre um problema de interpretação da lei. Gilmar Mendes disse que acha que o STF terá que refletir sobre o texto constitucional. O mais preparado tecnicamente dos ministros do Supremo, que é Gilmar Mendes. Gilmar é o melhor ministro, tecnicamente falando. Mas, ao mesmo tempo, ele se perdeu por completo em uma atuação em que a toga poderia ser substituída perfeitamente por uma bandeira de um partido político. Ou então botar asas de tucano e voar. 7h40, tem intervalo e voltamos na sequência. Rick Mais Notícias. Aqui na Rede Jovem Pan, jornal líder de audiência, muito obrigado pela sua sintonia no 103,9 de Curitiba. Vamos ver se tá preparado, Terribas. Qual é o dial da Jovem Pan Ponta Grossa? 103,5. E o da Jovem Pan? 105,1. Nem terminei de falar. Da Jovem Pan Cascavel? Isso. Terrível, já tá cheio de medalhinha. Muito obrigado pela sua audiência aí na Jovem Pan, também pelas redes sociais do Facebook e também pelo rickmais.com.br. Terminou de madrugada o maior júri da história do Paraná. Começou acho que segunda, né, Mark? Isso, era pra durar 3 dias, durou 6. E aí, conta pra gente. Aquele júri dos policiais militares que são acusados, são acusados, né? Porque cabe recurso dessa decisão de matar 5 jovens. Eles são acusados de executar 5 jovens e os PMs foram absolvidos. Isso, os 13 policiais militares, portanto, absolvidos na noite de ontem pelo Tribunal do Júri de Curitiba. Esse foi o maior julgamento de policiais da história do Paraná. O júri começou, na verdade, na última quarta-feira passada e só terminou ontem. Os policiais da Rotan foram considerados inocentes da acusação de execução contra os jovens que estavam em um carro roubado e participaram de uma intensa perseguição na região do bairro Alto da Glória em 2009. O Ministério Público defendia que os policiais, na época, levaram os suspeitos para um matagal onde teria acontecido a execução. A defesa dos acusados sempre negou, dizendo que logo depois do confronto, os PMs levaram os jovens para o hospital, mas todos já chegaram mortos. Ainda cabe recurso da decisão. É uma decisão em que houve a vitória aí da tese defensiva dos policiais militares. Pesou nesse caso o que sempre ocorre em júri contra policiais.
os policiais, diante do confronto com supostos criminosos, eles gozam sempre da simpatia do júri. Isso é natural. Não me surpreende o desfecho do júri. Não estou aqui dizendo que os policiais deveriam ser condenados, não é isso. Nem acompanhei os autos, não tenho elementos para opinar a respeito desse fato. O que eu digo é que quando um policial vai ao banco dos réus no tribunal do júri, ele já larga em vantagem em relação a um sujeito acusado de matar outra pessoa que não seja da polícia. A polícia sempre leva, pela questão da farda, pela questão do trabalho de combate à criminalidade, leva uma dose maior de simpatia por parte dos jurados no tribunal do júri. E deu certo. O que esse caso trouxe à baila, eu lembro bem desse caso criminal, foi que em 2009 foi o sistema de rastreamento do veículo que disse que os policiais levaram esses acusados a um matagal no bairro do Atuba, que é bem longe do Alto da Glória. E que teria sido lá no Atuba que esses jovens teriam sido executados. Sobre esta acusação do Ministério Público, que os 13 PMs escaparam da condenação. Parabéns aos advogados de defesa que conseguiram essa importante vitória. 7h48. O que mais, Marcos? Entendeu? Vamos falar rapidinho aqui dos recibos do Lula, dos famosos recibos do Lula. O juiz federal Sérgio Moro mandou que a defesa do ex-presidente esclareça expressamente se possuem os recibos originais de aluguel do apartamento em São Bernardo do Campo. Mas a defesa do Lula já não apresentou os recibos do aluguel? Então, Denê, importante tua pergunta. Não. Na verdade, ela apresentou. A Justiça tem um sistema eletrônico lá chamado EPROC. Eles apresentaram escaneados os recibos, só o documento digital. O papel original aí não foi apresentado. O que o juiz Sérgio Moro está cobrando é o papel. Exato. Até para poder fazer a perícia no papel, né? O imóvel é um dos pivôs da ação de Lula, que responde por corrupção e lavagem de dinheiro e é vizinho ao apartamento onde o ex-presidente mora. A investigação aponta que não houve pagamento de aluguel do imóvel entre fevereiro de 2011 e pelo menos novembro de 2015. O imóvel só voltou a ser pago, segundo os procuradores, depois da prisão de José Carlos Bunlai, que é amigo do ex-presidente Lula e primo do laranja usado na negociação. Para os procuradores da Lava Jato, a Odebrecht teria pago mais de R$500 mil no imóvel como forma de propina. Na mesma ação, Lula também é investigado por ter supostamente recebido da empreiteira o terreno onde seria construído o Instituto Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, a alma mais honesta do país, tem que apresentar os recibos em papel ao juízo da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. 7h50 e para encerrar, tem uma notícia que envolve o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que ele postou nas redes sociais as fotos do gabinete dele, gabinete todo remodelado. Fala aí, Marcos. Olha só, Greca disse na postagem que Margarida, né, ele falando, imagine o Greca falando. É a Margarita. Seria? A Margarita. Eu não sei imitar o prefeito. Tem que chamar o Zico aqui. O Zico Lamour. Hein, Terribas? É perfeito. Ele né? é melhor que o próprio Greca, eu acho. O Zico O Zico é melhor que o Greca. O Zico, na minha opinião, se não está no top 3, está no top 5 dos melhores imitadores do Brasil. Disparado. O Zico tem feito uma imitação do juiz Sérgio Moro que é absolutamente sensacional. E ele imita dos políticos o Requião e o Álvaro igualzinho. O Álvaro, cada vez que o Álvaro fala no jornal, o Terribas fala aqui fora do ar, parece o Zico. Eu vejo o Zico falando. É impressionante. Impressionante. Mas aí o que disse o Greca? Vamos lá, abre aspas do Greca. Margarita decorou meu gabinete sem nenhum gasto, apenas com seu bom gosto, usando acervo municipal de arte, fecha aspas. Embora a maioria dos comentários da publicação sejam positivos, um eleitor aproveitou a oportunidade para comentar a administração do prefeito, que segundo o leitor do Facebook lá, continua ruim. Outro usuário da rede aproveitou a oportunidade e disse, abre aspas, só não esqueça de devolver quando for embora, fecha aspas, cutucando o prefeito, né? Aquela história lá das obras de arte que ele teria pego.
Lembrando que o Facebook tem uma ferramenta que permite que seja feito um filtro nos comentários que aparecem nas postagens. Ou seja, poderia ter deletado essas mensagens se quisesse e manteve lá. Eu acho positivo que o próprio prefeito e o serviço de comunicação dele deixe a crítica. É importante o outro lado. Mas qual o problema do prefeito Greca arrumar o gabinete dele com obras lá da cidade? Eu acho que tá bom. Ele não gastou dinheiro, né? Não, custo zero. Tá tudo certo. Vamos embora, gente. Uns ouvintes aí pra encerrar, Mark. Olha só, pelo Facebook aqui, a Luci Miranda diz que admira muito o trabalho de toda a equipe do Rick Mais Notícias, pelos esclarecimentos, sempre de maneira muito coerente. Obrigado, viu, a ouvinte Luci. A Miriam Vila diz que A Miriam aqui que tá desculpa, eu quase respondendo li aos aqui ouvintes e tal, aqui. Vai ler a nossa... Tá bom. Não, é só a resposta aqui a ouvinte aqui. O Homero, filho, diz que ele mandou um vídeo aqui do 1º distrito cheio de viaturas. Vamos dar uma olhada, viu, Homero? E depois posicionamos você do que tá acontecendo por lá. A Ania Halbert diz que a Glaze tá usando aquela viseira, sabe aquela de que usa em cavalos? Que só enxerga o que quer e não o que acontece à sua volta. Mas a gente precisa entender que a senadora Gleice, ela é soldado do PT. E como soldado, defende aquele que é o seu general. O general da senadora Gleice é o Lula. E para defender o seu general, ela vai de peito aberto, ocupa a primeira das filas da guerra partidária brasileira e entrega o peito à bala para defender o general. O general da corrupção, segundo o Ministério Público Federal. E é importante, né? Tem o general estratégico, que é o Zé Dirceu, e tem o general linha de frente que vai pra porrada, que é a Glaze. O PT tem bem definida ali as tarefas de cada um. Para encerrar, a Renata Turcato perguntando quando nós iremos para Ponta Grossa. Isso daí é com o Terribas. Terribas é que vai dizer quando que nós vamos para Ponta Grossa. Responde, ouvinte, Terribas. Quando nós vamos a Ponta Grossa, aí mês que vem, vamos ver se a gente vai? Vamos em novembro? Tá prometendo Novembro. pros ouvintes, hein? Não é assim palavras ao vento. Não é projeto de foguete isso aqui, não. Amanhã a gente tem uma resposta. Então tá bom. Opa. Tá bom? Então tá bom, vamos embora? Vamos embora. O que você escolheu hoje aí, Terribas? Um grande clássico do rock. Pra gente ir numa boa. Então tá bom, aproveite bem a sua terça-feira. Amanhã nós estamos de volta. Espero que o Jornal amanhã seja mais leve. Hoje tava pesadão. E a gente volta com o Rick Mais Notícias na quarta-feira, dia 11 de outubro, véspera do feriado. Valeu, pessoal. Tchau, Mark. Tchau.